Boa noite, igreja. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Você também que está aqui na internet, viu? Olha, esse culto já começou agitado no espírito, não é verdade? O mover é dele, não é nosso, não é? Se você está aí desanimado, alguma coisa te preocupou hoje, enfim, no final do ano está chegando e você está ainda, sabe, incomodado com algo, Deus vai ajustar o teu coração. Como o pastor Maurício já colocou aqui antes, né, pegando um gancho com ele, a palavra que entra no coração é aquela que realmente mexe conosco, é aquela que pode transformar a nossa vida. Então, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, depois você vai lá dar uma olhadinha, a Bíblia diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é como se fosse uma espada de dois gumes. E ela penetra, diga comigo, penetra. Ai, pastor, até arrepiou agora, doeu. Ela penetra até a divisão da alma do espírito, até a divisão das juntas e medulas. Sabe o que a palavra de Deus queria dizer com isso? Que ela tem a capacidade e o poder de fazer o que nenhum dom natural, nenhum talento natural, melhor dizendo, nenhuma experiência humana pode fazer. Ela pode realizar na sua vida o que nenhum homem nunca conseguiu fazer e jamais conseguirá, porque ela vai na essência do homem. E somente o Criador do homem pode tocar o homem na sua essência. Amém? Então, não sei como é que você chegou aqui nesta noite, mas só sei que você já está um pouco mais animado, não é verdade? O louvor, a ministração do louvor, da palavra, ela já iniciou e já começou a ajustar algo no teu coração. Você também na internet. Quero te falar uma coisa, não sei porquê, mas você não está sozinho. Nós estamos contigo nessa noite e, acima de tudo, o Espírito de Deus está aí onde você estiver. Amém? Te tocando no seu coração, mexendo com você e preparando ele para receber a boa semeadura do reino, do próprio Senhor Jesus, que ele é o agricultor, o próprio Deus, amém? Legal, eu estou apenas aqui como um canal, um instrumento dessa semeadura, mas deixa a semente de Deus penetrar. Lá em 1 João fala sobre divinas sementes, né? Não fala só apenas de uma semente, fala que, né, me deixa entender que há diferentes sementes. E hoje nós vamos conversar, né? Estamos aqui nas nossas quintas da fé, né? Quintas de fé, e vamos conversar sobre mais um pouquinho sobre fé. E a fé, essa palavrinha tão curta, mas ao mesmo tempo tão poderosa. O tamanho dela não expressa o poder que ela carrega. A fé é imprescindível. Pela fé você crê em Deus, pela fé você anda com Deus, pela fé você vive com Ele. A fé, ela é fundamental. Sem fé, você não consegue viver com Deus. Não é verdade? E hoje, a proposta, mais uma vez, de Deus, né, é ativar ainda mais isso. A cada quinta-feira, estamos aqui na terceira quinta-feira desse mês pregando sobre fé, e graças a Deus por isso, não é apenas pelo nosso ministério se chamar Academia da Fé, mas a fé é o fundamento. Sem fé você não faz nada com Deus. O segredo de você ter uma edificação grande no Senhor é você ter um fundamento também muito bom. Amém, querido? Legal. Uma vez uma pessoa me falou o seguinte: não tenha pressa de deixar, de você formar, né, deixar Deus trabalhar na tua vida de forma que os seus fundamentos sejam bons, a sua base seja boa, porque quanto mais a sua base for boa, for bem trabalhada, for bem talhada pelo céu, mais longe você pode ir, não é verdade? A palavra fala de arbustos e também fala de carvalhos de justiça. Eu não sei o que você escolhe ser. Você pode ser um ou outro, né? Os dois podem entrar no céu, mas se você quer ser um carvalho de justiça, sabe que o quanto ele tem de metros para cima, um carvalho pode chegar a mais de 100, 130 metros de altura, ele tem de raízes também para baixo. Então, o trabalho de Deus na nossa vida começa primeiro aonde ninguém vê, começa lá para baixo. Pastor, mas não está acontecendo nada na minha vida, eu não consigo ver resultados palpáveis. Calma. Não significa que Deus está quieto, não significa que Deus está, sabe, te deixando de lado, está desconsiderando você.
O trabalho dele é o tempo todo, até mesmo quando você dorme. Alguém consegue trabalhar enquanto dorme? Deus nunca dormitas, né? Ele é o guarda de Israel. Até mesmo quando eu e você dormimos, Deus está lá trabalhando, o céu está se mexendo, se ajustando tudo, para quando você acordar, já ter boa parte pronta. Tudo que você tem que fazer é crer e seguir cada passo daquilo que Ele já predeterminou. Amém? Então, uma vida de fé é um desafio mesmo, irmão, você sabe que é. Nós temos aqui um dos ministérios, né, da igreja, puxado aqui pelo pastor Hélio, são as aventuras da fé, né? Viver na fé, meu irmão, é uma aventura, é ou não é? Eu não ouvi, não, o pessoal da internet eu acho que está mais firme. É uma aventura, cara, essa vida de Deus, é uma aventura. Ele coloca-nos em cada situação que você olha assim, uau, parece às vezes que você está atravessando de um prédio para o outro no meio de uma corda bamba, e não pode falar que se você falhar, mas a diferença é que nós nunca entramos nessa jornada sozinhos. Ele sempre está conosco, garantindo aquilo que Ele mesmo tem depositado em nós. Ele é o autor da palavra, é Ele quem sela, quem garante a palavra depositada na nossa vida. É assim que funciona. Então, hoje nós vamos conversar, entrando agora no tema, sobre a fé eficaz. Se eu posso dar um subtítulo para essa, né? A fé eficaz. A igreja, né, só pegando aqui uma lembrança da última mensagem pregada pelo próprio pastor Elinho, a igreja, ela tem que estar sempre renovando a sua mente. Olha aí, a metanoia, né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Com as bases da fé. Mas não é qualquer tipo de fé. Eu não vou ficar repetindo o que ele já trabalhou na semana passada, sobre fé natural, mas a fé bíblica. Eu e você, nós fomos um dia surpreendidos por um encontro maravilhoso, que foi com Jesus Cristo. E Ele, lá no nosso interior, Ele nos moveu pelo Seu Espírito a uma posição de arrependimento e de reconhecimento de que nós não somos absolutamente nada e dependemos dEle para tudo. Não é verdade? Querido, como é gostoso depender de Deus para tudo. Para tudo. A Bíblia, ela ensina as coisas mais simples até as mais complexas. Ela ensina um homem, de repente, até a fritar um ovo. Como ensina também um rei a governar uma nação. Os exemplos nela contidos são um tesouro precioso, que se forem bem observados e vividos, ajuda a você ter êxito em tudo o que você colocar à sua mão. A você ter vitória, a você ter vitória mesmo em cada terreno que você plantar os seus pés. Colocar os seus pés. Nós levamos uma vida incomparável aqui dentro. Você e eu, nós fomos escolhidos para levar o céu dentro de nós. A presença de Deus está comigo e está contigo, está com você também aí na internet. E aonde você estiver, você é luz. Amém? Maravilha. Mas as nossas bases devem ser na fé bíblica. E essa fé, ela é ativada em nosso coração. Através de quê? Ela é ativada em nosso coração através do contato, das experiências que eu e você temos com a palavra de Deus, com a própria Bíblia. A fé bíblica, ela não se desenvolve de uma forma palpável, você entende isso? Não é a fé de Tomé, mas é a fé de Abraão. Abraão foi confrontado, foi provado por Deus, e ele foi aprovado, porque ele creu. Ele creu do início até o fim, que Deus era suficientemente poderoso para realizar aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Então, a fé natural, ela se deixa levar pelos nossos sentidos, pelas nossas percepções,
Mas a fé bíblica, ela sempre vai desafiar você a ir além disso. A você enxergar com os olhos do Espírito. Amém, querido? Legal. Então, o conteúdo nela, contido, né, é vivo. E vai ativando o meu coração. A cada vez que eu tenho um contato com a Bíblia, por isso que o pastor Hélio reforçou nessa pregação da semana passada, né? Que ele tem reforçado, inclusive, com o nosso time aqui de pastores, para lerem a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Isso é básico, isso é fundamental. Mas esse contato, ele tem que ser cada vez diário e cada vez maior. Porque se eu não tenho contato com ela, como ela vai ter contato comigo? Não é verdade? É simples assim. Então, ela vai aos poucos ativando o meu coração. Pum, vai ativando. Pum, vai ativando. Pum, vai ativando. Você já deve ter tido essa experiência. Quantas vezes eu li um verso e quantas vezes Deus falou diferente comigo? Quantas vezes eu mergulhei mais fundo no conhecimento, porque não é apenas conhecimento, é revelação do conhecimento de Deus. E Ele está sempre ali descortinando, é como se tirasse uma camada, tirasse outra camada, tirasse outra camada. E quanto mais você lê, você está mais preparado para mergulhar mais fundo nessa palavra. Uma vez eu fui me meter a fazer curso de mergulho. Alguém já tentou fazer isso aqui? Eu só mergulhava com snorkel, né? Botava aquele... Ia lá com um pezinho de pato, ia mergulhando para lá, a superfície mesmo, mas não pode, né? Você vai lá, 1, 2, 3 metros, o ouvido começa a mexer, começa a doer. Aí fui me meter a fazer um cursinho desse. Mas descobri que o negócio é mais complexo do que eu imaginava, né? Tirar aquele certificado e tal. Mas eu cheguei a mergulhar com cilindro, com roupa, aquela coisa toda. E aí fui a 12 metros, 14 metros de profundidade. E a beleza que eu já tinha descoberto com 3, com 2 metros de profundidade de mergulho, com 12, é muito maior. Os peixes são diferentes, são mais coloridos, os corais também. Há uma riqueza lá no fundo que somente quem tem capacidade de mergulhar mais fundo vai enxergar. Há uma riqueza na palavra de Deus que somente quem obedece, somente quem deixa a espada penetrar mais fundo, vai ter capacidade de conhecer a revelação de Deus. Amém, querido? Deus se manifesta sempre, mas a diferença é o quanto eu e você estamos abertos a essa manifestação. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele fala que a palavra é como espada, que ela penetra até, diga comigo, até dividir a alma do espírito. Esse advérbio até, Deus me trouxe assim, um entendimento maravilhoso um dia, que eu estava lendo esse verso. Até, esse até quem permite sou eu e você. Eu posso viver com Deus de forma superficial, e ela penetrar na superficialidade. Ou eu posso deixar Deus trabalhar na minha vida, e eu vou abrindo meu coração, e ela vai entrando e vai tratando cada vez mais profundo. Ela vai me capacitando a cada vez enxergar coisas extraordinárias, que o homem natural jamais enxergará. A ter um contato com o reino, com o mundo do Espírito, que não é para pessoas que bebem leite, entende? Nem se alimentam de papinha, mas é para aqueles que já estão ali, passando pelo fogo, sendo provados e aprovados. Essa é a diferença, né? Então, a razão, o raciocínio, a lógica humana, ela nos leva a viver a realidade do mundo, a perceber tudo como o mundo percebe, a viver como o mundo vive. Agora, a revelação bíblica, ela nos leva a viver a realidade do céu aqui nesta terra. Esse é o maior desafio e a grande diferença, viver o céu aqui na terra. Porque viver a terra na terra é fácil. E eu vou te falar, para quem for promovido viver o céu no céu também vai ser tranquilo, né? Agora, viver o céu aqui na terra é o desafio meu e seu todos os dias. Então, querido, leia a Bíblia. Ela vai te capacitar cada vez mais a você empurrar para fora de você todo engano, tudo aquilo que não condiz com esse mundo.
e vai fazer você literalmente andar sobre as águas. Você acha que é impossível isso na tua vida? A você andar sobre as águas nessa terra. Pastor, eu queria andar sobre as águas como Pedro andou. Ainda vou citar Pedro aqui, mas Deus hoje, Ele não precisa fazer você caminhar em cima das águas da tua banheira de casa, da sua piscina, ou você ir para a praia e tentar. Não faça isso, se você fizer, acho que você vai afundar. Não que não possa, a fé pode te levar, não é verdade? Mas fazer isso. Agora, você todo dia, você pode andar sobre as águas. A você viver, a caminhar de uma forma sobre o natural. E dar respostas sobrenaturais também aos desafios que estão diante de você. Davi deu uma resposta sobrenatural ao gigante. Não foi? Então, a situação é que, muitas vezes, nós começamos até a caminhar em uma plataforma da fé bíblica. Enxergando com os olhos do Espírito. E mantendo, em alta a convicção de fatos que se não se veem, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, logo no primeiro verso. Mas, de repente, em algum momento, a gente começa a migrar para uma outra plataforma que é da fé natural. Que precisa tocar, precisa perceber, precisa, enxergar com os olhos naturais, com os meus sentidos, o que está acontecendo ao meu redor. Ou seja, essa é a fé racional. E isso aconteceu com Pedro. Os discípulos estavam no barco, e de repente, no meio daquela noite, veio um vulto. Eles viram um vulto vindo na direção deles, andando ali naquele mar. E eles ficaram aterrorizados. A palavra fala que eles não ficaram assustados, eles ficaram aterrorizados. Você também ficaria? Eu ficaria, cara. Com certeza, que parada é essa? Você está lá, tranquilo, naquele silêncio da madrugada, no meio do nada, do lago, só você ouvindo ali o ronco de João, né? Isso era um fantasma. Chegaram a dizer, caramba, é um fantasma. Eles ficaram aterrorizados, ou seja, é muito mais do que medo. Só que eles não tinham para onde correr, né? Tinha água para todo lado. Não tinha para onde... Não tinha nem como se esconder. Vai se esconder aonde? Só se for um debaixo do outro discípulo, né? Ficaram aterrorizados até que a voz de Jesus acalmou o coração deles e ele falou para Pedro, Pedro, vem. E Pedro percebeu, ele reconheceu aquela voz e ele foi. Começou bem, 1, 2, não sei quantos passos, mas de repente ele percebeu algo natural. E aquela percepção natural empurrou ela para a plataforma do natural. Atraiu ele. Então, nós temos que continuar firmes como começamos. Se você começou a crer, você tem que permanecer crendo do mesmo jeito até o final. A palavra nos ensina isso, né? Se você quer terminar bem uma jornada, saiba que o mais importante na nossa vida com Deus não é começar bem, é terminar bem. Terão desafios aí no caminho. Mas se você permanecer do mesmo jeito que você começou, Deus garante pela sua palavra que você vai chegar lá. Legal, né? Então, eu quero compartilhar apenas 3 pontos, agora que eu vou começar, vocês me permitem. O primeiro ponto é o seguinte, que a fé eficaz, ela começa pelo ouvir. Diga comigo, ouvir. Beleza. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vocês estão enxergando aí? Beleza. Está pequenininho, né? Saiu pequenininho, deve ter acontecido alguma coisa lá no computador, mas o pessoal da internet está enxergando melhor que nós. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra versão diz o seguinte, eu vou ler para você, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. Não é apenas um dito, uma palavra, é a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé ela começa com ouvir. Como é importante você ter bons ouvidos. E eu não quero dizer ouvidos naturais, né? Que você limpa com cotonete, vai no otorrino, aquela coisa toda, faz o exame. Não.
são os ouvidos lá do teu homem interior. Esses devem estar bem aguçados. Eles são aguçados, afiados, como? Cada vez que você lê a palavra e ter contato com ela. Ela vai afiando a nossa vida em tudo. Então, há uma diferença, sabe, entre escutar e ouvir. Embora em alguns dicionários, em alguns conceitos aí, tratem essas duas palavras, esses dois verbos, escutar e ouvir, como sinônimos, há uma certa diferença. Eu tive cuidado de olhar no dicionário, né, outros significados, né? E escutar é ficar atento justamente para quê? Para ouvir. Eu achei interessante isso, está lá. Escutar significa ficar atento, ou seja, se livrar, se liberar de toda distração para você ouvir a mensagem. Escutar também significa dar atenção. Se você está conversando com uma pessoa, né, como não sei o que, você dá uma atenção e tal. Agora, se você está conversando diante de uma autoridade, você presta atenção. É ou não é verdade? Eu não sei como é que você está nesta noite aqui, se você está preocupado em escutar ou ouvir. Espero que você ouça. Jesus mesmo falou lá em Apocalipse, né? Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Ele não falou escutem. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito tem para falar à igreja. Então, é o Espírito que vai falar. Mas para eu entender o que ele quer falar, eu tenho que ouvir, não apenas escutar. Ouvir significa considerar. Eu achei interessante isso. Considerar, obedecer e observar conselhos de alguém ou de algo. Então, há uma diferença entre escutar e ouvir. Eu posso escutar naturalmente, mas eu tenho que ouvir no Espírito. Escutar, ouvir. Escutar, ouvir. Não vou pedir para você me repetir, não, mas escutar, ouvir. Porque se você apenas escutar, você vai escutar e ele vai por aqui, ó, vai embora. Não caiu no coração. Você não considerou aquela palavra não teve o peso que Deus queria que tivesse na tua vida. Não penetrou da forma como Deus queria que penetrasse. O provérbio chega a dizer o seguinte: olha, escreve nas tábuas do teu coração as palavras de Deus, as palavras, né, que o rei fala, né? Então, lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 14, pode anotar, eu não trouxe na tela, diz lá que de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E também lá em Isaías, né, esse texto de Mateus, ele conversa com o de Isaías no capítulo 6, no versículos 9 e 10, que fala o seguinte: então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi e não entendeis. Vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus, ele só vai confiar a sua palavra àqueles que têm identidade com ele. Ele só vai confiar a sua riqueza. Gente, a Bíblia é a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida. Mas não é a Bíblia papel, a Bíblia... Não, é a Bíblia revelada. É o maior tesouro que nós podemos ter. É o maior tesouro. Que você valorize muito esse tesouro. Porque ele que vai garantir você chegar até o final. Não vai ser dinheiro, não vão ser posses, não vai ser nenhum tipo de investimento, nada. É esse tesouro que vai te garantir para o maior reino que existe, que é o reino do céu. Amém? Legal. Então,
Mas não basta ouvir. É fundamental viver, exercitar e praticar aquilo que nós ouvimos. Ouvir é apenas a primeira etapa para uma fé eficaz na nossa vida, para a fé bíblica ser existencial. É ouvir bem. Amém, querido? O segundo ponto é justamente a fé eficaz, ela é praticada. Então a palavra, ela dá a direção, mas você a segue se você quiser. Então nós temos que ter muita atenção nisso. A Bíblia, a palavra, ela nos dá a direção o tempo todo, mas eu faço a minha escolha de seguir essa direção ou não. Então, quando eu ouço algo que Deus fala comigo, algo que, através de uma mensagem como a de hoje, algo que você está ali no seu a sós com Deus, em casa, ou em qualquer lugar, lendo, e aquele verso tocou você. Aliás, numa leitura bíblica, eu te dou essa dica: se você está lendo, e leia devagar, não leia de forma acelerada. Porque se você lê correndo, você não dá a chance de você ser ensinado da forma como Deus quer te ensinar. Entende? Ao ler devagar, se algo acontecer contigo, um verso parece que vem neon, sabe? Cresce diante de você, para. Lê de novo. Se isso acontecer, porque Deus quer falar contigo algo ali, para e lê de novo. Se continuar crescendo, para de novo e lê de novo. Lê, relê, lê, relê, lê, relê. Cada vez que você lê, Deus vai tirando uma escama. Deus vai abrindo mais os seus olhos para você enxergar da forma como Ele quer que você enxergue. Não da forma como você espera enxergar, mas como Ele quer que você enxergue. Então, a fé eficaz, ela começa a ser ouvida, mas também ela precisa ser praticada. E aí eu não tenho como te levar àquele texto lá de Mateus, capítulo 7, versículo 24, em que Jesus fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Esse ezinho aí é uma conjunção aditiva. Ou seja, ela está expressando ali algo que precisa de um acréscimo. Todo aquele, pois, acho que eu coloquei aqui na tela, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você lendo 2 versos à frente, no versículo 26, vai lá falar algo justamente o contrário, né? Já o homem que ouve e não pratica, é interessante isso. O segundo homem, o segundo exemplo, também um homem ouviu, mas ele não praticou. Ele é comparado a um homem insensato. Então, querido, não basta ouvir, não basta você estar aqui na igreja atento para ouvir. Não é suficiente para você ser um homem caracterizado como prudente, enxergado pela Bíblia como prudente. Porque o segundo também ouviu, mas não praticou. Por isso ele foi chamado por Jesus de não prudente, ou seja, insensato. Uau! Então, a fé eficaz, ela tem que ser praticada. Não basta nós ouvirmos bem. Amém? A prática é o exercício da fé. Sabe o que significa isso? Quanto mais eu exercito, mais eu vou ganhando experiência, mais eu vou ficando treinado, mais eu vou ficando, adestrado naquela coisa ali, até ser automático. Comparando com o nosso corpo, né, se você vai fazer exercício físico, né, eu me lembro que eu já nadei muitos anos na minha vida, né, desde adolescente, competia, etc. e tal, mas passei um bom período sem nada. Né? Fui para a universidade, não tinha piscina lá, aquela coisa toda. Enfim, a vida corrida, saí. Anos depois eu voltei a nadar. Rapaz, quando eu mergulhei pela primeira vez, parecia que estava tudo duro.
Eu cheguei do outro lado da piscina de 25 metros, ofegante, tinha que parar na borda, coisa que eu jamais fazia. Eu nadava, 40 minutos sem parar na borda, meu irmão. Por quê? Eu estava quente, estava treinado, estava ali aquecido, aquela coisa toda, uma rotina. A fé bíblica nos convida para uma rotina saudável, uma rotina divina, de estarmos ali sempre aquecidos e treinados, bem... Tive que treinar de novo, uma semana, tive que ir devagar para não dar cãibra, aquela coisa toda, né? Nem uma bananinha dava jeito no negócio. Tinha que treinar. Até a musculatura, os ossos, as articulações todas entenderem de novo que não tem jeito, você vai treinar, aí o corpo vai se ajustando. Da mesma forma, nós com Deus. Deus te dá uma experiência hoje de você exercitar a fé. Te dá a oportunidade de você praticar aquilo que você já ouviu. Amanhã, Ele vai te dar uma outra oportunidade ainda maior. É que nem colégio. Se você não sabe fazer 2 mais 2, como é que você vai fazer 2 vezes 2? Não é verdade? Estou falando uma coisa muito básica, mas é verdade. Se eu não consigo crer para um ponto, como é que Deus vai fazer eu crer para outro ponto maior, né? Mais longe? Não tem como. Então, nós precisamos, né, agir. Essa frase aqui eu tirei de um livro, vou falar já dele. Precisamos agir. Agir é ação. À altura da veracidade da palavra de Deus. Esse livro eu tirei de um livro famoso no nosso meio que chama-se Azulão. Você conhece ele? Muita gente riu aqui, não é à toa. Quem passa pela escola Atos, né, já teve em algum momento do passado um encontro com ele, né, pelo menos as turmas mais para trás. Primeira vez que eu me deparei com ele, rapaz, eu falei, tranquilo, mas quando eu abri o livro, é que foi a surpresa. Eu descobri que, além dele ter um tamanho maior, tem uma letra miúda e ainda dividia a parada no meio. Ou seja, era 4 vezes o tamanho. É o azulão, o famoso azulão, né? Mas é um livro que trata de fundamentos da fé e foi maravilhoso. E eu tive uma experiência, numa das vezes que eu fiz a escola, eu fiz algumas, eu tive uma experiência com Deus nesse livro, que eu separei um tempo para lê-lo, né, com calma, grifando, marcando, botando ali, eu li com calma aquele livro. Mas quando eu cheguei no final, dando glória a Deus, né, aleluia, terminei, já posso marcar lá, check, lá dentro, lê de novo. Aí eu falei, poxa, mas tem outros livros para ler. Lê de novo. E eu fui ler de novo. E um detalhe aí, eu poderia deixar para ler de novo daqui a 1 mês, 3 meses, quando entrasse de férias da Atos, não é verdade? Mas, quando você obedece prontamente, isso tem um valor diferente. Se ele falou, lê de novo agora. Começa já, ali, sabe? É diferente do que você deixar para depois. Não se deixa Deus para depois. Amém? Eu vou repetir. Não se deixa Deus para depois. Todo dia você vai ser empurrado a isso. A rotina do dia a dia vai te puxar de tal maneira que você vai ser realmente incitado a deixar Deus sempre para depois. Não deixa Deus para depois. Se você quer ler a Bíblia legal, com calma, comece o seu dia com ela. Acorda mais cedo, dá o teu jeito. Mas se você deixar a Bíblia para depois da tua rotina, você vai ser sufocado com o teu dia a dia e não vai sobrar 1 minuto para ela. Não se deixa Deus para depois. E eu obedeci, li pela 2ª vez. Sabe o que aconteceu quando eu terminei? Adivinha? Lê de novo. Falei, não é possível. Lê de novo. Li de novo. 3ª vez. Quando eu acabei, sabe o que aconteceu? Lê de novo. 4. Eu falei, não é possível. Não, eu estava percebendo lá dentro que não era coisa da mente. Lê de novo. E sabe o que aconteceu? Aquilo que eu já tinha marcado
com caneta, neon, com marca-texto, aquilo foi ficando ainda mais evidente. Eu fui mergulhando mais ainda. E quando eu acabei de ler pela 4ª vez, sabe o que me acontece? Você vai chorar. Ah, não. Lê de novo. Li 5 vezes. 5 vezes. Mas foi uma bênção, porque aquele livro, ele me fundamentou. Eu precisava ser fundamentado de tal maneira, não é assim que se fala na Bíblia? De tal maneira que eu estava agora capacitado, preparado para receber uma semeadura mais importante, que só se eu tivesse a fé muito bem afiada no meu coração, eu estaria pronto para receber, para crer, porque a gente só recebe quando crê, amém? Legal. Então, a nossa vida é como se fosse uma construção, você sabe disso, já temos falado nisso em várias maneiras, tijolo a tijolo, que o Espírito Santo mesmo, ele vai assentando em nossas vidas, um por um. E a fé é como se fosse aquela argamassa, sabe? Que além de ter fundamentado a nossa vida, ela vai dando aquela argamassa para cada tijolo de Deus que vai sendo depositado na nossa edificação. Ele vai assentando esses tijolos que compõem a construção de Deus na nossa vida. Que tijolos são esses? A alegria dele, que é a nossa força. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. O discernimento do Espírito. Ter um espírito longânimo, paciente. Fruto do Espírito, né? Também. O bom senso, ser uma pessoa sensata. São tijolos que Deus vai colocando, assentando na nossa vida, e a argamassa da fé vai entrando e preenchendo, porque sem fé você não consegue perceber essa alegria, sem fé você não consegue ter discernimento, sem fé você não consegue nem mesmo perdoar, como Deus quer que você perdoe. Perdoar como o homem perdoa é uma coisa, perdoar como Deus quer que você perdoe, na sinceridade de coração, é outra coisa. Você ainda está aqui comigo? Não sei, né? Então, as experiências com Deus em nossas vidas, elas sempre darão através da fé exercitada em nossos corações. É lá dentro que nós vamos ser polidos, trabalhados o tempo todo. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz justamente isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá. Não dá para agradar a Deus sem fé. Eu quase coloquei reticências ali e complementei, mas aí seria a minha palavra, né? Sem fé é impossível você caminhar com Deus, andar com Ele. Não dá, não dá. Noé andou com Deus porque ele teve que exercer fé. Todo mundo, nunca tinha chovido antes, todo mundo estava, cara, que construção é essa? Tu é doido, bateu com a cabeça aonde? Em que pedra, rapaz? Porque não chove, você vai estar construindo um barco, para quê? Ainda mais desse tamanho, dessa envergadura toda. Mas ele creu, e ele andou com Deus. E não podemos esmorecer nessa jornada, sabe? Como eu falei antes, a mesma fé que você começou, você vai ter até o final. Como diz o pastor Hélio, tantas vezes já falou aqui, fé é uma medida de duração, né, e tal. Temos que manter. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz lá, guardemos firme. Eu botei aí até entre colchetes, né, que outra versão fala, mantenhamos firme a confissão da nossa fé, ou seja, da nossa esperança, sem vacilar. Sabe aquela vaciladinha que de vez em quando você dá, vacilou, pisou na casca de banana, escorregou, estava distraído. Só vacila quem está distraído, né? Deu aquela escorregadinha. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, se ele é fiel, ele garante aquilo que ele prometeu. Isso para ele basta. Qual é o meu dever de casa? Eu guardar firme aquilo que eu tenho confessado, a minha fé. Todo dia. Está demorando aí algo para acontecer, alguma resposta de Deus? O que eu posso te falar? Aguarde. Está aí, ó. Guarde firme aquilo que Ele colocou, depositou. Não se esqueça do depósito de Deus na tua vida. Para Deus basta uma palavra, querido.
Se ele falou, fica com o que ele falou, porque as vozes do mundo vão querer falar cada vez mais alto, a ponto, sabe, de tirar o valor daquela voz que você ouviu que veio de Deus. Só consegue isso guardando firme a confissão, né? E vale a pena, pois a vitória é certa, é ou não é? É como diz lá, né, em João, no capítulo 5, versículo 25, eu afirmo que está chegando a hora, Jesus dizendo, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Você e eu vivemos todo dia essa realidade. E aí, voltando um verso para trás, né, no verso 24, diz lá, e eu asseguro, olha só, Jesus dizendo, né, eu afirmo e eu asseguro agora, quem ouve a minha palavra e crê. Olha aí, de novo, né, o ezinho. Não basta ouvir. Quando você crê, você começa, né, a exercitar, a colocá-la em prática. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E isso é todo dia. Todo dia, todo dia. Todo dia. Não à toa que também em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, ou seja, seguem essa direção. A direção por ela proposta. Se estamos em Cristo, queridos, Deus nos prometeu a vitória em todas as circunstâncias. Eu disse todas as circunstâncias, todas. Com economia favorável, com economia desfavorável. Em tempos que o sol está brilhando, em tempos que a tempestade está ali. A vitória dele está sempre presente em todas as circunstâncias. É porque nós temos mania, né, de traduzir a vitória de Deus do ponto de vista natural. Se eu tenho dinheiro, se eu estou bem, se eu estou confortável financeiramente, se na minha casa não falta nada, está todo mundo com saúde, tal, Deus é comigo. Ó. Agora, se tem alguma coisa acontecendo aí, Deus não é comigo. Não, não é assim. Nós não podemos medir Deus pela nossa perspectiva daqui, do mundo, da natural. Deus está muito além. Paulo passou por situações, né, que talvez nem eu, nem você aguentaríamos, suportaríamos. Em todo momento ele estava dando graças a Deus, pelas dores, pelas lutas, e ele estava ali porque a alegria que ele tinha lá dentro, a fé que ele tinha lá dentro era tamanha que aquilo que acontecia do lado de fora não conseguia tirar o valor que estava depositado lá dentro. E a perspectiva dele continuou sendo a perspectiva do céu. Nós não temos que trazer Deus e comparar aqui para o plano natural. Nós é que temos que nos descolarmos desse plano para vivermos a realidade dele, que é do céu. Aleluia, né? Glória a Deus por isso mesmo. Então, se estamos em Cristo, Deus nos prometeu a vitória em todas as circunstâncias. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 51. Depois você vai lá e vê. O terceiro ponto, já vimos o primeiro, que a fé ela começa pelo ouvir. O segundo, que a fé ela precisa ser praticada. Respira fundo agora. O terceiro ponto é que a fé eficaz, ela é provada, irmão. Opa, um amém forte aqui, graças a Deus, não estou sozinho. Não basta eu ser um bom ouvinte. Também não basta eu ser um bom praticante. Mas saiba que toda fé crida, um dia ela será provada. Ou seja, eu e você seremos levados a uma condição de praticar, de exercitar essa fé, né, em situações, em momentos que nós não queríamos, em momentos difíceis. Por isso que é maravilhoso, né? Enterro, por exemplo, de cristão é bem diferente de enterro de gente que não conhece a Cristo, né?
Só falta aparecer um pandeiro lá tocando, aquela coisa, aquela alegria, gente dançando. Quem olha vai achar o quê? Porra, que isso? O pessoal queria que esse camarada morresse mesmo. Mas porque é diferente. Há choro, sim. Há saudade, claro. Mas a alegria de Cristo, que é a nossa força, é maior. Não é assim que diz a palavra? Maior é o que está em nós do que o que está do lado de fora. Então, a tristeza do lado de fora, ela está ali, estou sentindo, mas a alegria que está lá dentro, depositada por Deus, ela consegue ser maior. Isso é inexplicável do ponto de vista natural. Só entende quem vive Deus. A fé eficaz, ela é provada. É uma outra realidade, né? E eu te levo lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 3 a 7, eu vou ler o texto completo, mas eu quis dar ênfase apenas ao versículo 7 aí na tela, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, sem mancha nenhuma, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Olha só, está reservada no céu para a gente. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Querido, você e eu, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Quando você sai de casa, você já tem que sair em fé. Não é verdade? A gente não vive numa cidade fácil, né? Vivemos numa cidade que a violência ainda está imperando em muitos lugares. Muitas situações. Mas quando eu coloco a chave no miolo da minha porta e abro para eu sair, eu já estou exercitando fé. Eu já estou saindo em fé, crendo que o meu Deus está guardando a minha vida, que eu sou guardado pelo poder, mediante a fé. Agora, se você sair sem fé, ai, tomara que não aconteça nada, não sei o quê. Rapaz, se cuida. Essa é a diferença daquele que crê, do povo que é firmado na fé, não é não? Firmado na rocha. Então, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, versículo 6, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele fala de várias. Não é uma, são várias. Que Deus é esse? Um Deus que quer te preparar para o céu, meu irmão. O tempo do preparo é aqui, preste atenção. É ou não é? Várias provações. Aí vem o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro, inspirado por Deus, escreveu, fez até uma comparação, né, do ponto de vista, olha, vale muito mais do que o ouro. E olha que o grama de ouro hoje está valendo muito, meu irmão? A tua fé é mais valorosa. Ela é mais valiosa. Muito mais. Ela é preciosa para Deus. Lá em Tiago também, nos versículos de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse verso é meio difícil de ler, não é não? Eu não coloquei aqui na tela para você, mas eu vou repetir. Meus irmãos, muito amigo, né? Chamando de irmão. Tende por motivo de toda, diga toda alegria. O passar, de novo, por várias provações. Não é somente uma, por várias provações. Aí vem o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. A produção, sabe? Não fica ali, você não é um organismo morto, você é um organismo vivo. Você foi feito por Deus para produzir, para gerar.
filhos para o reino inclusive, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, aí ela está apta a produzir perseverança. E aí vem o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Olha só, é um desafio, não é um desafio viver nessa parada aí, hein? Não basta você chegar quase lá. Você tem que ser completo, tem que chegar até o final. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu querido, igreja, Deus te convocou, a mim e a você, para sermos bem-sucedidos nesta terra. E o bem-sucedido, ele cumpre até o final aquilo que Deus designou. No culto dos voluntários, quantos estavam aqui no culto dos voluntários no dia 17? Mais ou menos metade, né? Um pouco menos dos que estão aqui hoje. Você na internet não estava, porque o culto não foi transmitido. Então eu vou falar para você que no culto dos voluntários eu preguei uma mensagem sobre João capítulo 2, que foi num casamento, né? Em Caná da Galileia, que Maria foi convidada e Jesus com os discípulos também foram. Na ocasião, pastor L. Deus estava num casamento em São Paulo, pastor Maurício Teixeira estava num casamento em Campo Grande, eu ia falar Big Field, em Campo Grande, e eu trouxe todo mundo que estava aqui para um casamento em Caná da Galileia. O que tinha essa mensagem com o culto de voluntários? Imagine você, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, qual é a conexão do céu nesse negócio? Mas tinha, porque o foco foi o que Deus fez, Jesus manifestou para os serventes que estavam nos bastidores daquele casamento. O primeiro milagre de Jesus não foi feito no meio do casamento, no meio da festa. O primeiro milagre de Jesus, ele foi feito de forma silenciosa. Só ele e aqueles que estavam servindo no casamento, ao casamento. E a todos aqueles que estavam na festa. O noivo não viu, o mestre-sala não viu, os pais do noivo que contrataram o negócio não viram. Somente os serventes viram e conferiram o milagre que Jesus fez. Mas aquele milagre, feito nos bastidores, onde ninguém via, garantiu a continuidade da festa. E aí eu coloquei naquele culto o seguinte, que aí está o valor de todos os voluntários, que às vezes você está numa catequide, num somar, está lá onde ninguém vê, mas você, obedecendo e vendo a operação de Deus, você está garantindo que aqui aconteça uma reunião, que situações acontecem, que Deus promove, que Deus executa. Um filho que talvez você está cuidando lá, bem, né, para ele não chorar, para ele não gritar, pedir, mamãe, mamãe, mamãe. Segurar aí o bichinho ali por 1 hora, que é um desafio danado, na classe, você está garantindo que aqui nessa festa, no principal, digamos assim, né, o pai, uma mãe, receba uma palavra que venha mudar toda a família. O que acontece nos bastidores, onde ninguém vê, também para Deus é absolutamente importante. Não despreze as tuas noites que Deus te acorda. Não despreze o teu momento em que no natural nada acontece, mas lá dentro Deus está te formando. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala lá no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Debaixo do céu há um tempo pré-determinado, para todas as coisas. Há um tempo para Deus construir a tua vida no silêncio. Construir a tua vida com a porta trancada do teu quarto. Para construir a tua vida sozinho. Só você e Deus. Tem muita gente que é trazida para a igreja, né, para um momento de comunhão com o Pai, é trazida por um familiar. Mas tem um momento que Deus fala, agora não. Deixa ele comigo. Eu quero tratar pessoalmente, olho no olho, coração com coração. Porque Deus, nosso Deus, embora seja um Deus do mundo todo, né? De todo mundo que aceita Ele, mas é um Deus também individual. Então, querido, a fé eficaz é aquela que ouve, é aquela que é praticada
e é também aquela que é provada. E eu posso resumir tudo isso numa fé prática. Para Deus, essa é a fé prática, que para Ele importa que essa fé seja prática. A fé apenas teórica, aquela que nós dizemos que temos, não vale para Deus. Para Deus é a fé prática. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu espero que essa palavra tenha penetrado no teu coração. Até o ponto de Deus ter a liberdade de ter gerado algo que vai além do conhecimento, que vai além de apenas você saber alguns pontos, mas que realmente o teu espírito saia daqui mais alimentado, fortalecido e principalmente capacitado a você dar passos cada vez maiores com Deus em fé. Eu vou convidar o pastor Hélio para orar por toda a igreja, por você também que está na internet, orar pela sua vida. Mas eu te peço para você, simbolicamente, colocar a mão no teu coração. Porque falamos aqui que é de coração que a coisa tem que acontecer, não é verdade? O coração é o lugar que Deus mais valoriza na nossa vida. Não é o coração natural, mas é o teu homem interior. Porque é lá que Ele destina todo o depósito dele. É lá que Ele reserva para receber a semeadura dele. Que nessa noite, essas sementes não sejam pérolas jogadas à margem do caminho ou mesmo aos porcos, mas que sejam pérolas, um tesouro que penetre a tal ponto de brotar, a tal ponto de crescer, gerar raízes, fundamentos, até o ponto de gerar frutos para Deus. E aí sim nós estaremos glorificando a Deus, como diz a palavra. Quando frutificamos, é que glorificamos ao nosso Deus. Amém, queridos? Pastor Hélio, por favor.